Olá, guerreiro! Meu nome é Lorna e você está participando do nosso evento online gratuito Em Busca da Estabilidade. Eu sou psicóloga e eu também fui diagnosticada com transtorno bipolar em 2015. Então eu preciso muito que você saiba que tudo que eu falo aqui, eu não falo simplesmente porque eu li num livro, num artigo, eu sei lá onde, mas porque eu vivenciei todas essas coisas. Nessa semana eu tô te contando os segredos de como eu dominei o transtorno bipolar e recuperei o controle da minha vida. E também como você pode fazer a mesma coisa. O transtorno bipolar não precisa ser uma condenação na sua vida. Hoje a gente vai utilizar o mapa da estabilidade, que é o passo a passo de como alcançar a estabilidade, para te mostrar técnicas práticas que você já vai poder sair dessa aula aplicando para compreender e dominar os seus sintomas, ainda que o seu caso seja grave e que você já esteja tratando aí há anos sem ter grandes resultados. Mas antes da gente entrar nessa aula de fato, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, que está enviando suas dúvidas, está fazendo as atividades que estão sendo enviadas lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando e estão aprendendo com o que eu tenho para falar. Se você perdeu essa primeira aula, ela ainda está disponível para reprise aqui nessa página mesmo. Embaixo desse vídeo você tem um botão para entrar no grupo do WhatsApp, mas você também tem uma fotinho pequenininha minha. Se você clicar nessa fotinho, você vai ter acesso à nossa aula 1. E se você já assistiu, você também pode assistir de novo. Mas para garantir que nós estamos todos juntos nessa caminhada, eu quero fazer uma breve revisão. Em poucas palavras, a gente pode dizer que nessa primeira aula eu te contei como euzinha, Lorna Alves, consegui dominar o transtorno bipolar e recuperar o controle da minha própria vida de uma forma tão profunda que até os meus amigos mais próximos ficam me zoando, dizendo que eu morri e a minha gêmea boa ficou no meu lugar. Mas o mais importante não é isso. Nessa mesma aula, eu também expliquei por que os tratamentos mais tradicionais demoram tanto para funcionar. Presta atenção, não é que eles não funcionem, é que eles demoram para funcionar. Geralmente, um tratamento tradicional é o quê? É você ir no psiquiatra e você ir no psicólogo. O problema é que o remédio, ele não é uma pílula mágica que vai te transformar numa santa imaculada. E a terapia convencional é construída em cima da descoberta guiada. Ou seja, o psicólogo te orienta indiretamente em direção às soluções para os seus problemas. Mas ele nunca, jamais, em nenhuma possibilidade, vai simplesmente te dar a resposta numa bandeja. E isso faz com que o processo demore muito mais do que o necessário. Presta bastante atenção, longe de mim falar que a terapia não funciona, ela funciona sim. A psicologia é uma ciência e eu sou psicóloga, então eu jamais poderia falar isso. A questão é que, devido a esse caráter indireto, ela pode levar meses e até anos para de fato ter ali um resultado concreto. E isso não acontece na terapia comportamental dialética. Inclusive, uma curiosidade que eu não falei no vídeo anterior é que quando eu estou fazendo um trabalho individual com um paciente na terapia comportamental dialética, o nosso prazo de trabalho é de 1 ano, ou seja, quando o paciente completa 1 ano de tratamento, ele já tem a possibilidade de receber alta. A terapia comportamental dialética nasceu para tornar o tratamento de pessoas com alto risco de comportamento suicida e também com muita dificuldade de controlar as suas emoções mais eficaz. Essas pessoas, que no caso somos nós também, não temos tanto tempo a perder assim. Porque quanto mais tempo a gente leva para estabilizar e dominar o transtorno, maiores são as chances de dar tudo errado. Por quê? Não só por causa do risco de suicídio, mas porque muitas vezes a gente acaba agindo por impulsividade e acaba se metendo em situações muito perigosas. Um exemplo que eu gosto de usar é que uma vez eu estava indo de ônibus para São Paulo e era tipo, sei lá, 1h da manhã. E eu percebi que eu tinha esquecido uma coisa em casa. E o que foi que eu fiz? Eu desci, né, lá na cabine do motorista e convenci o cara a me deixar sair do ônibus, gente. No meio da noite, no meio do nada, num lugar cheio de mato. E vocês pensem aí a dificuldade que foi para convencer um Uber a ir me buscar, porque eles aceitavam a corrida, viam onde eram e cancelavam. Então, podia ter dado muito errado, né? Eu podia acabar sofrendo alguma violência ou até mesmo morta. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente não tem tempo a perder. A terapia comportamental dialética nasceu para agilizar o processo terapêutico.
justamente por entender que se a gente não apresenta resultados rápidos, a gente está correndo risco de vida. Então, ao invés de focar no problema, ela foca na solução, trazendo técnicas 100% práticas para a solução de problemas. E esse foi o resumo da nossa aula 1. Agora, a gente vai passar para a nossa aula 2. Nessa aula, a gente vai começar a caminhar no nosso mapa da estabilidade. Mas antes, eu quero te mostrar os resultados que seguir esses passos tem trazido para as minhas alunas. Eu percebi que eu me autoinvalidava muito e que eu não ouvia as pessoas. Então, isso é uma das coisas que o treinamento me ajudou a melhorar. E, assim, de verdade, eu fico muito feliz. Cada mês eu fico muito feliz com a escolha que eu fiz. E sim, eu farei de novo. Porque eu vejo como o treinamento, mesmo que eu ainda não tenha concluído, tem me ajudado a passar por isso e a entender melhor, né, a bipolaridade. O treinamento ele me ajudou a melhorar essa questão do autocontrole. Muitas vezes quando eu estava diante de uma situação, diante de um sintoma, eu pensava que habilidade eu poderia usar dentro daquela situação, principalmente no que diz respeito à aceitação radical, porque eu consegui desenvolver soluções práticas em fatos do dia a dia. Fatos esses que muitas vezes eu ficava completamente estagnada por não aceitar aquela situação, então eu não conseguia fazer algo a respeito para mudar aquilo, né, que estava acontecendo. Outros pontos que me ajudaram a desenvolver mais autocontrole foi aprender sobre a mente sábia, saber como lidar com a invalidação, alguns comportamentos que eu consegui enxergar, né, que eles estão relacionados a traumas do passado. Também o módulo sobre regulação emocional, ele foi muito importante, né, para desenvolver mais esse autocontrole. Também pude desfazer muitas crenças que eu tinha em relação às emoções, que essas crenças, elas interferiam nesse processo de regulação emocional. Então foram muitas coisas mesmo. Então tiveram situações em que eu realmente pude aplicar esses conhecimentos. Bem, é que além de ser bem focado, né, assim, de ser uma coisa assim que é focado mesmo nas pessoas, de ter uma atenção maior ao problema, né, ao problema da bipolaridade, você começa com as questões que você vai colocando, a gente realmente vê as possibilidades que a gente tem na vida e não apenas as opções que são dadas em outras terapias, tipo, faça isso, faça aquilo outro para ver se dá certo. A gente vê que o treinamento, como é mais focado, né? Então a gente vê que aquilo que você passa realmente pode funcionar focado para a gente mesmo, né? Para as pessoas que têm esse problema. Isso. Entendi. E você sentiu alguma diferença do começo do treinamento para cá em relação às flutuações de humor? Senti assim, em relação ao humor, eu senti mais, tipo, mais leve. Não vi as coisas com tanto peso, como eu vi as questões assim, com desesperança. Então, a partir desse momento, assim, desse momento para cá, eu vi que as coisas podem ser mais leves e tal, e eu posso transitar melhor nas coisas. E até mesmo quando tiver em situações que eu, tipo, tensas do dia a dia, né? Essas coisas do dia a dia, eu consegui até, tipo, encarar numa boa. O módulo da aceitação também foi bem legal, porque foi bem marcante, no sentido que eu relembrei tudo que eu passei, né? O módulo da aceitação e o penúltimo. Percebi que tive menos flutuações de humor, principalmente quando coloquei em prática as habilidades do módulo que fala sobre a balança emocional, porque eu tinha dificuldade de colocar atividades prazerosas de curto prazo na minha rotina, e ter essa constância contribuiu para que eu ficasse emocionalmente mais estável.
A didática da Lorna é maravilhosa. Ela traz exemplos simples que ajudam as pessoas a compreender de uma forma muito tranquila o conteúdo. É muito importante o suporte que ela oferece, porque nos auxilia a colocar em prática mais facilmente as habilidades e também ter um melhor entendimento sobre os módulos. Se elas estão conseguindo, por que você não conseguiria? No mapa da estabilidade, a gente consegue identificar pelo menos 4 passos para que alguém fique estável. O primeiro passo é o diagnóstico. Afinal, se eu não tenho um diagnóstico, como é que eu vou saber que eu preciso procurar tratamento? Não tem como, né? O diagnóstico só pode ser dado através de um profissional de saúde mental, seja ele seu psiquiatra ou seu psicólogo. Então, para isso, você vai precisar de ajuda profissional, sim. Mas existe um mito muito forte dentro aí do transtorno bipolar, que é o de que você depende de um terapeuta para conseguir estabilizar. E como eu falei, isso é um mito, não é verdade. Você precisa sim de ajuda profissional, mas você não precisa depender dela. É possível ter essa independência, mas logo a gente vai chegar lá. O segundo passo no mapa da estabilidade é o processamento da informação. É nessa etapa onde você aprende sobre o que é o transtorno, compreende seus sintomas e as consequências dele. E sim, o seu psicólogo pode te ajudar nesse passo também. Mas quando se trata de dominar os sintomas do transtorno bipolar, que são comuns para todas as pessoas com transtorno bipolar, esse processo não acontece exclusivamente na sua terapia, porque esses problemas não são exclusivos seus, são problemas comuns a milhares de pessoas que receberam o mesmo diagnóstico. Milhares de pessoas já dominaram o transtorno antes mesmo de você nascer. Afinal de contas, esse é um diagnóstico que praticamente sempre existiu na literatura, mesmo que com outros nomes. Então, eu só quero estabelecer aqui que você não precisa depender do seu psicólogo para alcançar resultados dentro desse espectro da saúde mental quando a gente fala de sintomas do transtorno bipolar, porque esses problemas não são exclusivos da sua vida, muito pelo contrário. São problemas que todo paciente vai ter ali em comum. E nessa aula, eu quero te explicar um pouco mais sobre que problemas são esses. A gente pode dividir esses problemas em 3 grandes áreas: problemas de tolerância ao estresse, problemas de equilíbrio emocional e problemas de relacionamento. Vai dizer aí que você não se identificou? A gente vai começar falando do primeiro problema: tolerância ao estresse. Se você for olhar na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, você não vai encontrar essa frase lá listada como um critério de sintoma ali, né? Um critério diagnóstico. Porque, de fato, isso não é um sintoma. Porém, conforme os sintomas vão se instalando, a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de tolerar situações difíceis, vai diminuindo. Isso acontece por causa de um desequilíbrio na nossa química cerebral e também por causa da nossa estrutura biológica, que é diferente da estrutura das pessoas sem transtorno. Diversos estudos de neuroimagem já demonstraram as diferenças estruturais entre o cérebro de uma pessoa normal e uma pessoa com transtorno bipolar. Então é um fato, essas diferenças existem. A questão é que, conforme as crises vão acontecendo, essas estruturas biológicas vão se alterando cada vez mais. E aqui a gente consegue observar a importância da gente saber como resistir aos nossos gatilhos. Afinal, não existe vida sem estresse. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. A diferença entre alguém que já dominou a estabilidade e alguém que vive instável é a forma como a pessoa lida com esses dias ruins. Quando enfrentamos uma situação difícil, o nosso corpo libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. E a exposição excessiva ao cortisol é o que provoca essas alterações físicas nas nossas estruturas cerebrais, principalmente nas partes responsáveis pelas nossas reações emocionais e pelas nossas memórias afetivas. Essas alterações físicas, uma vez que elas aconteçam, dificilmente vão voltar ao normal. Mas existem estratégias que a gente pode utilizar para reduzir o efeito dessas alterações. E nesse momento, eu quero te propor a nossa primeira atividade, que vai te ajudar a lidar melhor com esse estresse. Pessoas diferentes têm gatilhos diferentes, ok? Por isso é muito importante que a gente desenvolva o autoconhecimento para nos preparar para quando um gatilho desses acontecer. Mas o que será que faz que X coisa seja gatilho para alguém e não seja gatilho para outra pessoa? A resposta para essa pergunta é o nosso temperamento. O nosso temperamento é como se fosse uma programação que já vem pronta desde o momento em que a gente nasce.
É ele que explica o fato de que algumas crianças são super sensíveis, super agitadas, enquanto outras são super quietinhas, desde bebezinho. Quando a gente compara, né, os bebês, um bebê que é mais agitado com um bebê que é mais quietinho, a gente consegue ver o temperamento agindo na vida real. E isso é muito legal. Nesse exercício, a gente vai tentar mapear o seu temperamento utilizando a teoria do Big Five, que é uma teoria que explica um pouco sobre a personalidade. Conforme é o nosso temperamento, isso nos deixa mais sensíveis para certas situações, podendo, às vezes, essa sensibilidade ser tão grande que acaba nos causando traumas. Esses traumas também vão ser importantes para a construção dos nossos gatilhos, mas é um assunto muito profundo e que eu jamais teria tempo para falar tudo isso na aula de hoje. Então a gente vai focar hoje no seu temperamento. Lá no nosso grupo de avisos do WhatsApp, eu vou te enviar um PDF daqui a pouquinho, onde você vai encontrar este desenho. Vou colocar aqui na tela. Eu recomendo que nesse momento você pause o vídeo, faça download do desenho e vai preenchendo junto comigo. Cada linha dessas representa um traço de temperamento. Eu quero que você marque aqui nessas bolinhas qual a característica mais te representa dentre essas duas opções, que está do lado direito e outra do lado esquerdo. Por exemplo, na primeira linha a gente tem duas características, flexível e rígido. Aqui você vai avaliar o quanto você aproveita as novas experiências, né? Uma pessoa mais flexível é aquela que está mais aberta em relação aos interesses da vida, criatividade e imaginação e até sua capacidade de resolver problemas. Uma pessoa que é mais rígida é uma pessoa mais fechada. Então pensa assim, quando você se depara com um novo desafio, você está aberto ou fechado em relação a ele? Você não precisa marcar um ou outro, tá? Perceba que entre esses dois extremos também tem outras bolinhas que representam graus para essas características. Por exemplo, alguém que é aberto para algumas coisas e fechado para outras, poderia marcar essa bolinha do meio, que é a bolinha neutra. Você também pode marcar as outras duas, né? Dependendo de como você se identifica. A resposta para cada uma dessas linhas tem tudo a ver com seus gatilhos. Por exemplo, quanto mais fechada é uma pessoa, mais ela é estressada, ou seja, mais gatilhos ela tem. Então, primeiro, marque uma bolinha em cada linha para avaliar as características do seu temperamento. Isso é autoconhecimento. Para finalizar aí o nosso papo sobre estresse, a gente vai realizar mais um exercício que, na verdade, é uma técnica chamada antecipação. Essa técnica nos ajuda a nos preparar para situações difíceis. Ou seja, se eu já sei qual é o meu gatilho, eu tenho condições de estar preparada para quando ele vier a acontecer. Para executar essa técnica, eu quero que você pense aí num gatilho que tenha acontecido recentemente com você. A gente vai imaginar como que essa situação poderia ser diferente no futuro, caso volte a acontecer e que você possa agir de uma forma mais saudável em relação a ela. Assim, ela vai te provocar menos estresse. Então, vamos lá para o passo a passo. Agora que você já conhece o seu temperamento, reflita e descreva uma situação que aconteceu recentemente e que te deu gatilho. Tente usar o máximo de detalhes o possível, como se você estivesse escrevendo um script para uma peça de teatro. Talvez não caiba tudo aí nesse espacinho que eu deixei, mas qualquer coisa você pode usar um caderno para completar as informações. Em seguida, descreva o que você poderia ter feito de diferente nessa situação. Certamente ela foi um gatilho para você porque você não sabia o que fazer diante disso, né? Ou então as suas respostas comportamentais, elas viviam naquele padrão que eu chamei de comportamentos malucos, né? Chamei pejorativamente, inclusive me desculpem, mas é pra gente ficar mais fácil de entender. Nessa situação que você vai imaginar o que eu poderia ter feito de diferente, você vai procurar ser o mais assertivo possível, ou seja, fazer o que funciona. Por exemplo, vamos supor que o teu gatilho foi uma discussão com o teu namorado. E na situação da vida real, que realmente aconteceu, a primeira coisa que você fez foi ficar com muita raiva e você começou a apontar o dedo e culpar ele por aquela situação. Quem sabe até ter dito alguma coisa ofensiva, como por exemplo, você é um idiota, você não sabe de nada. Vamos supor que você agiu assim. Aqui nesse passo em que a gente vai imaginar a situação como se ela fosse de uma forma diferente, você vai imaginar o que você poderia ter dito que fosse menos ofensivo e mais assertivo. Por exemplo, se você virasse para ele e falasse, olha, não gostei do que você falou, isso me deixou muito triste, isso me deu até um pouco de raiva e eu gostaria que na próxima vez você não fosse tão rude.
Se você falar dessa forma, talvez isso ajude ele a perceber que ele realmente estava errado. Às vezes, quando a gente fala as coisas com jeito, funciona muito melhor do que a gente simplesmente atacar a pessoa. Só pra gente revisar, você vai descrever a situação que aconteceu na vida real e depois você vai descrever o que poderia ter sido diferente. Então, na sua imaginação, o que poderia ser diferente numa próxima vez, tá? Daí a gente vai para o passo 3. Você vai fechar os seus olhos e imaginar essa situação diferente, essa situação nova que ainda não aconteceu na vida real, como se ela estivesse acontecendo agora. Então você vai imaginar o que você poderia ter feito, o que você poderia ter pensado, o que você poderia ter falado, como você falaria isso, tudo nos mínimos detalhes. Quanto mais você ensaiar essa cena na sua mente, mais fácil vai ser você de fato agir de uma forma diferente no futuro. Então eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo novamente e tente fazer um pouquinho desse ensaio na sua mente agora, ao vivo. Mas não é para fazer só agora, tenta fazer também no restante da semana, tenta levar isso para sua vida. Essa estratégia da antecipação, ela pode ser utilizada em relação a qualquer problema. Ela serve para a gente pensar na solução antes mesmo que o problema aconteça novamente. Por fim, para completar a técnica da antecipação, a gente vai fazer uma prática de respiração. Pode ser que pensar no gatilho tenha te deixado muito ansiosa, muito agitada, e as técnicas de respiração ou meditação ajudam a baixar um pouco essa ansiedade. É claro que não adianta a gente ficar pensando sempre no problema, se isso for deixar a gente pior do que a gente estava antes. Então, é importante que você finalize a antecipação sempre com uma técnica que te deixe mais relaxada. O objetivo é justamente sinalizar para o seu corpo que tá tudo bem, que aquilo não tá acontecendo de verdade, que é só a sua imaginação. Porque, em geral, o nosso cérebro ele não tem muita noção do que é real e do que é imaginário. Não é à toa que a gente tem crises de ansiedade que são motivadas por situações que não são reais. Então, a gente precisa se comunicar com nós mesmos para dizer que tá tudo bem. Uma técnica de respiração que eu gosto muito é você simplesmente fechar os seus olhos e, em vez de respirar também ajuda, mas você tapar um lado do nariz e fazer sair o ar. Você faz isso daí durante 10 segundos e aí você faz para outra narina, Solta todo o ar. Aí você puxa e volta para outra narina e vai alternando entre as narinas. Também é legal a gente imaginar o nosso ar, o ar que entra e o ar que sai, colorido, por exemplo. Imagina aí uma corrente de ar cor-de-rosa. Você consegue focar no ar e não no problema, e não no gatilho em si. Nesse PDF que eu enviei, também tem um link para um vídeo no YouTube que ensina você a fazer outras técnicas de respiração. É um vídeo muito bom, recomendo que vocês assistam também. Por conta do tempo, para que essa aula não fique muito longa, eu precisei ensinar aí uma versão resumida da antecipação. Mas eu realmente espero que esse exercício possa te ajudar com os seus gatilhos e que a gente também tenha outra oportunidade de se aprofundar mais nisso no futuro. Não se esqueça que você pode aplicar a técnica da antecipação para qualquer problema na sua vida. Mas agora a gente vai para o nosso segundo item, o nosso segundo problema causado pela bipolaridade. Sem dúvida, uma vida pela qual vale a pena lutar é uma vida onde a balança emocional está equilibrada. E para equilibrar essa balança, onde as emoções positivas estão de um lado e as emoções negativas estão de outro, também existem vários exercícios. Mas primeiro eu quero que você se habitue à ideia de balança emocional. Imagine literalmente uma balança onde temos emoções negativas de um lado e emoções positivas do outro. Quando essa balança está desregulada, é justamente o momento em que a gente entra em crise, o momento em que a gente pensa em morrer e tudo mais. Então o ideal é que a gente sempre esteja acumulando emoções positivas também para equilibrar com as emoções negativas. Hoje eu separei um exercício muito legal pra gente aprender a identificar o que é uma emoção positiva ou negativa, O que eu tô sentindo. Afinal, eu não tenho como ajustar a balança sem saber o que tá de cada lado. Muitas pessoas têm dificuldade para entender o que elas estão sentindo. Isso se chama inibição emocional. Às vezes a gente prefere se inibir do que sofrer pelo que a gente tá sentindo. E tá tudo bem.
O problema é que essas emoções, quando elas não são vivenciadas mesmo, elas vão se acumulando e a gente corre o risco delas transbordarem e é nesse momento em que a gente perde o controle. Ou seja, quando a gente ventila essas emoções, a gente deixa elas circularem de uma forma saudável, a gente está diminuindo as chances da gente se descontrolar. Mas para isso a gente precisa aprender a reconhecer que emoções são essas. Então vamos lá para o exercício. Nesse mesmo PDF que a gente fez os exercícios anteriores, eu também deixei para vocês uma tabelinha com as emoções. O que cada emoção significa? Uma emoção nada mais é do que uma reação a algo que aconteceu ao teu redor. E você vai utilizar esse significado que está na tabela para identificar qual é a emoção que você está sentindo, para dar nome para coisa. Por exemplo, se eu ver um urso atravessando a rua, eu sempre uso esse exemplo, é óbvio que eu vou sentir medo, porque eu vou estar me sentindo ameaçada. O medo é uma resposta de ameaça, e é exatamente isso que está escrito lá no nosso PDF. Lembrando que você pode acessar o PDF entrando no grupo do WhatsApp, que o botão está aqui embaixo. Então, as emoções são reações ao mundo à nossa volta, e elas têm 3 funções principais. A primeira é nos motivar para uma ação, ou seja, fazer alguma coisa, né? Vi o urso e a emoção medo me motiva para fugir do urso, então sair correndo, por exemplo. A segunda função é comunicar alguma coisa para outra pessoa. Geralmente isso acontece através das nossas expressões faciais, dos nossos gestos, do nosso tom de voz, das nossas palavras e das nossas ações. Por exemplo, você está num grupo de amigos e alguém fala alguma coisa que você não gostou. E aí você faz uma cara estranha assim. Todo mundo na roda vai saber que você não gostou. E você nem precisa falar que você não gostou, porque isso já está sendo dito através do seu corpo. Assim as pessoas podem saber que você está precisando de alguma coisa, que você está precisando de ajuda. Óbvio que se você não falar do que você precisa, a pessoa não tem como adivinhar, mas ela tem esse sinal de que alguma coisa não está bem. A última função das emoções é a gente se comunicar com nós mesmos, ou seja, ela nos sinaliza algumas informações. E é assim que a gente absorve as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nesse exercício, que é o exercício 4, eu quero que você pense aí numa situação recente que te deixou emocionado, seja lá qual for a emoção. Mas já dá uma olhadinha ali na tabela que eu enviei para você tentar identificar qual que é o nome. E aí a gente vai pensar nessas 3 funções para responder as perguntas do exercício 4. Primeiro, o que foi que essa emoção te fez fazer? O que foi que ela te motivou? Segundo, o que foi que ela comunicou para as pessoas ao teu redor? E terceiro, o que foi que ela comunicou para você mesmo? Qual foi a informação que você recebeu através dessa emoção? Vale ressaltar aqui que nem sempre a emoção está nos comunicando uma coisa, né, uma coisa realmente verdadeira. Às vezes a gente também sente emoções que passam mensagens falsas. Então também é importante a gente passar no nosso filtro ali de verificação dos fatos, se essa emoção está fazendo sentido ou não, porque às vezes ela não vai fazer sentido, tá? Quando a gente compreende o que a emoção está tentando dizer, ela tende a se aliviar, ou seja, a gente começa a correr menos risco de perder o controle e tem mais chances de resolver o nosso problema com sabedoria. Novamente, eu precisei dar uma versão resumida da técnica, mas não se preocupa que se ficou alguma dúvida mais tarde, você vai poder enviar a sua dúvida lá no WhatsApp. Por fim, a gente tem aí a terceira área problemática do transtorno bipolar, que são os nossos relacionamentos. Para ser bem sincera, quando você ajusta as 2 primeiras áreas, que são o estresse e as emoções, os teus relacionamentos automaticamente se tornam mais saudáveis. É claro, se o problema for você, né? Porque às vezes o problema na relação não é a gente, é o outro. E aí fica muito difícil a gente, né, forçar o outro a melhorar. Ele tem que melhorar por conta própria. E aí, ok, beleza, realmente é um problema. Nessa aula eu quis te dar um gostinho do que é a terapia comportamental dialética. Lembra do que eu falei sobre exercícios práticos que focam na solução dos problemas? Era disso que eu estava falando. E só para você saber de onde veio essas, também tem muito mais. Tá vendo aqueles 2 livros enormes ali atrás, um vermelho e um branco? Aqueles 2 livros estão recheados de mais estratégias para a solução de problemas. Para cada problema, existem pelo menos 2 soluções que você consegue aplicar sozinho aí da sua casa. Muita gente me perguntou, mas Lorna, como que eu posso aplicar a terapia comportamental dialética na minha vida?
Você está atendendo pacientes individuais? E a verdade é que já faz um tempo que eu resolvi não abrir mais vagas para atendimento individual, por 2 fatores. O primeiro fator é que eu só consigo trabalhar com um número X de pessoas individualmente. Como você deve imaginar, em geral, os casos que eu trabalho são casos muito graves. E se eu pego muitas pessoas, eu não dou conta psicologicamente, né? Eu tenho que estar bem para ajudar essas pessoas. Então a gente tem essa questão aí da limitação emocional da psicóloga. O segundo motivo é porque eu verdadeiramente acredito que o treinamento em grupo é muito mais eficaz do que o treinamento individual. Sabe por quê? Porque o que eu fiz na minha vida foi um treinamento em grupo, não foi individual. E não foi nem como paciente, né? Foi como eu aprendendo a aplicar aquelas estratégias. E é como eu falei lá no começo da aula, né? Eu não falo do que eu li, eu falo do que eu vivi. Talvez se eu tivesse vivenciado essa experiência de uma forma individual, eu tivesse uma opinião diferente. Mas não foi o que aconteceu. E até mesmo quando eu tô atendendo meus pacientes individuais, às vezes a vontade que eu tenho é de dizer, gente, vamos pro grupo? Vamos pro grupo que eu acho que lá, ó, vai dar um gás aqui na situação, que você não vai se arrepender. E eu tô sendo muito sincera com vocês. Eu entendo que talvez para você que já tá habituado aí à terapia individual, ela seja mais confortável. Mas a verdade é que ninguém fala sobre treinamentos em grupo. É que nele você tem a oportunidade de trocar experiências com pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo problema que você, que têm exatamente a mesma dor que você. E assim você pode formar uma rede de apoio poderosa, com pessoas que vão te acompanhar nessa luta tão difícil que é a luta pela estabilidade. Hoje eu falei sobre o segundo passo no mapa da estabilidade, que é o processamento da informação sobre o transtorno. E também exploramos as 3 principais áreas afetadas por esses problemas: tolerância ao estresse, desequilíbrio emocional e relacionamentos, incluindo estratégias que você pode literalmente levar para a sua vida. Amanhã a gente vai falar sobre os próximos passos do mapa da estabilidade, que são aceitação e mudança. Essa aula vai ser ao vivo e para você acessar, você precisa obrigatoriamente estar no grupo de avisos do WhatsApp, porque é por lá que eu vou mandar o convite para você participar da aula no Google Meet, ok? No fim da aula de amanhã, eu vou te oferecer uma oportunidade única para você aplicar a terapia comportamental dialética na sua vida em relação ao transtorno bipolar. E eu digo única porque até o momento eu sou literalmente a única pessoa na internet que faz esse serviço para o transtorno bipolar. Ou seja, o que eu estou te oferecendo, não há outra pessoa que esteja oferecendo nesse momento. Mas, por enquanto, eu gostaria que você, de fato, aplicasse o que a gente estudou hoje. Então, eu vou deixar você dormir, colocar sua cabecinha no travesseiro, pensar sobre o que foi falado e amanhã a gente se vê novamente. Não se esqueça de ficar ligado no seu e-mail, mas principalmente no WhatsApp, para você receber o link para entrar na aula ao vivo. E também me conta o que você achou da aula de hoje, tá bom? A gente se vê amanhã. Tchau!